Olá, sejam bem-vindos ao canal Bora Aprender Matemática. Sou a professora Gabriela Silva. Na aula de hoje, nós iremos estudar o descritor 3 da matriz de referência SAEB para o 9º ano. Então, o descritor 3 diz o seguinte: identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. O que é que a gente tem aqui? Primeira coisa que a gente precisa relembrar é a informação seguinte, que o triângulo, ele é um polígono regular que possui 3 lados, certo? Como está desenhado aqui no nosso triângulo aqui, a gente tem o quê? 3 lados de azul. O vértice, que é o vértice aqui, eu tenho um triângulo ABC, então eu posso representar por esse triângulo aqui desenhado, A, B e C. Aqui eu tenho 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos, que eu posso chamar aqui de alfa, de beta e de gama. Outra informação importante é que, dado um triângulo qualquer, e eu tenho aqui os 3 ângulos, posso chamar aqui do triângulo A, do triângulo B, do ângulo B e do ângulo C. A soma desses 3 ângulos, ele vai ser 180 graus. Então, A mais B mais C é igual a 180 graus, certo? Essa informaçãozinha aqui a gente já precisa ter. Aqui nessa figura, eu trouxe um triângulo retângulo, só para a gente relembrar o seguinte: triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E no meu triângulo retângulo, eu represento ele por essa figurinha aqui, esse quadradinho, no canto do meu triângulo, né, junto ao vértice, esse ângulo aqui, ele representa um ângulo de 90 graus. Esse triângulo aqui, ele é dito triângulo retângulo. Então, aqui eu vou ter um ângulo, certo? E aqui eu vou ter um outro ângulo, onde a soma desses ângulos tem que dar também 90 graus, já que a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Com isso, minha gente, eu já sei que o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 90 graus. Esses dois ângulos aqui, eu digo que eles são complementares, certo? Que a soma desses dois ângulos dá 90 graus. E aí a gente vai dar continuidade à informação a essa aula de triângulos, certo? Que é importante a gente observar o seguinte: são conceitos importantes para a gente resolver algumas questões, a gente conseguir identificar o conteúdo das questões, né, que a gente costuma resolver nas provas do SAEB e questões referentes a concurso ou vestibulares que a gente costuma fazer, certo? Aqui eu tenho duas alternativas, dois triângulos, eu quero achar um valor desconhecido. Vou chamar aqui triângulo A e aqui do triângulo B, tá? Então, aqui, analisando esses dois triângulos, eu quero calcular o valor de x. Bom, o que a gente precisa observar aqui? Que esse triângulo aqui ele tem 3 ângulos internos, um triângulo qualquer, onde um dos ângulos é x. Qual é a informação que a gente viu anteriormente? Que a soma dos ângulos internos do meu triângulo é igual a 180. Então, se eu somar x mais 80 mais 70, tem que me dar 180. Montei aqui uma equaçãozinha, né, do primeiro grau, então eu repito a variável, a incógnita x, e vou somar 80 mais 70, 150, é igual a 180. Que número adicionado a 150 que dá 180? É a mesma coisa que 180 menos 150. Então, aqui eu vou ter x igual a 30 graus, certo? Então, esse é o valor, a resposta da alternativa A. Alternativa B, como é que a gente tem aqui? Aqui, minha gente, eu tenho como ângulo interno 2x, 3x e 4x, certo? Então, eu tenho uma incógnita aqui, x, aparecendo nos 3 ângulos.
De novo, a mesma ideia que a gente utilizou na questão anterior. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, eu vou somar 2x mais 3x mais 4x, e essa soma tem que dar 180, certo? Observe, de novo, uma equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui a incógnita x aparecendo 3 vezes. Como é que a gente resolve isso? Eu vou somar, eu vou adicionar os coeficientes dessa incógnita. Qual é a operação que eu estou fazendo aqui? De adição. Então, eu vou somar 2 mais 3 mais aqui o 4, certo? Somando as incógnitas, eu vou ter, somando no caso os coeficientes, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, e repito a incógnita, certo? Professora, eu não consigo de jeito nenhum visualizar essa ideia de que tem que somar o número quando tem letra. Como é que a gente faz? Imagina o seguinte, eu tenho 2 pilotos pretos, mais 3 pilotos pretos, mais 4 pilotos pretos. Então, aqui eu vou ter 9 pilotos pretos, certo? 9x. Que número que multiplicado por 9 que dá 180? Então, aqui eu repito a variável, a incógnita x, valor desconhecido, e vai ser 180 dividido por 9. Lembrando da tabuada de 9, que número que multiplicado, eu poderia lembrar da tabuada de 9, que número multiplicado por 9 que dá 18. E eu vou lembrar que é 2, então 180 dividido por 9 é igual a 20, certo? A gente teria aqui a solução para essa questão, tá? Solução aqui para essa questão, a gente vai ter x igual a 20. Então, de posse dessa informação, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai estudar o seguinte, gente. A classificação. Nesse descritor é importante a gente entender a classificação dos triângulos, certo? Eu tenho triângulo, a gente já sabe que o triângulo ele possui 3 lados, só que tem algumas características que é importante a gente saber referente ao triângulo. O triângulo que possui 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, vamos supor que aqui é 6, aqui também vai ser 6, e aqui também vai ser 6. Logo, os ângulos desse meu triângulo também será igual, certo? Se esse meu triângulo aqui ele vai ter 3 ângulos, certo, iguais, como é que a gente descobre o valor desse ângulo? A gente coloca aqui, ó, 180, que é a soma desses 3 ângulos, 180 dividido por 3. Então, o ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. Porque eu teria 60 graus, 60 graus, 60 graus, certo? 2 lados iguais e um diferente. Esse aqui é o triângulo isósceles. O que é que diz o meu triângulo isósceles? Eu vou ter aqui 2 lados iguais e um lado diferente. Porque eu tenho 2 lados iguais, eu vou ter também 2 ângulos iguais, tá certo? E podem ser qualquer valor. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. E o terceiro ângulo, ele é diferente, tá? Terceiro triângulo, classificação referente ao lado, é o triângulo escaleno, que eu vou ter aqui 3 lados diferentes. Consequentemente, eu vou ter 3 ângulos também diferentes, tá certo? Quanto aos ângulos, eu vou ter 3 ângulos agudos, que é o triângulo acutângulo. Eu vou ter aqui o triângulo retângulo, já falamos dele, né? Ele vai ter um ângulo de 90 graus, a gente já falou. Essa figura aqui, ela representa o ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que ele possui um ângulo obtuso, certo? Bom, uma informação importante que precisa a gente ver é o seguinte. Observando esses 2 triângulos aí, o que a gente pode dizer que tem em comum
entre eles. A gente vai perceber que ambos são triângulos, né? Essas duas figuras são triângulos, possuem 3 lados, possuem 3 ângulos, só que a gente percebe que o triângulo, esse triângulo maior, o triângulo menor, ele é igual, né? Basicamente idêntico ou congruente, a gente costuma chamar assim, congruente a esse triângulo aqui maior, certo? Mas o que é que a gente percebe? Que os ângulos, eles são ó, iguais, ok? Ângulos iguais. A gente percebe que os lados, eles serão proporcionais, certo? Então, aqui eu vou ter ângulos. O que é que eu posso dizer desses dois triângulos? Eu posso dizer aqui que eu vou ter ângulos congruentes. Eu posso dizer que eu tenho também lados proporcionais, certo? São duas informações que a gente vai ter desses dois triângulos aqui. Concorda comigo? O que mais que a gente pode observar desses dois triângulos? A gente pode observar esses dois triângulos, se eu fosse pegar aqui esses dois lados, né? Por exemplo, aqui é 2 e aqui é 4. Os lados homólogos, eles são proporcionais. Então, por que, professor, ele é proporcional? Porque se eu multiplicar 2 por 2, vai dar 4. Se eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. Se eu multiplicar o 4 por 2, vai dar 8. Então, esses lados, eles são proporcionais. Existe um valor que a gente costuma dizer que é razão de semelhança, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma razão de semelhança, eu chamo ela de, posso chamar de K, igual a 2, certo? Eu vou ter aqui uma razão de semelhança igual a 2. É importante a gente frisar isso aqui, tá? É importante ter, certo? A razão de semelhança é K igual a 2. Então, o que é que a gente pode observar para esses dois triângulos aqui serem semelhantes? A gente vai ter ângulos congruentes, a gente vai ter lados proporcionais e vamos ter também uma razão de semelhança, porque a gente percebe que o triângulo, né, aqui o triângulo, esse triângulo aqui, o triângulo ABC, ele é 2 vezes maior, né? Então, eu vou ter aqui o triângulo ABC, ele é 2 vezes maior que o triângulo DEF, certo? Então, essa informação que a gente tem aqui, que esse triângulo ele vai ser 2 vezes maior que o triângulo anterior, certo? A gente pode representar de que forma? A gente pode representar aqui, ó. 2 vezes, certo? Dando continuidade, a gente vai ver algumas questões. Aí a gente tem a primeira questão, pessoal. É importante, eu peguei uma questãozinha aqui da Prova Brasil. É importante a gente observar o título e enunciado da questão antes de resolver, tá? A primeira questão diz o seguinte: Janine desenhou 2 triângulos, sendo que o triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC, né? A medida x do lado DF é igual a... Então, eu percebo o seguinte, ele está dizendo que é uma redução. Esse triângulo aqui, ele vai ser uma redução do triângulo maior. Se ele é uma redução,
possivelmente eu vou ter uma relação de congruência dos ângulos e também proporcionalidade dos lados. O que é que eu percebo? Essa minha figura, esses dois triângulos, ele não mostra os ângulos, né? Não tem nenhuma informação dos ângulos. Só que com essa informação de que um é redução do outro, eu já sei o seguinte, que os lados são proporcionais. Vamos identificar os lados homólogos. O que são os lados homólogos? Que seria a mesma posição no outro triângulo, tá? Então, aqui eu tenho um lado AB, ele vai ser homólogo a DE. Qual vai ser a razão de semelhança? É se eu colocar AB está para DE. Quem é AB? AB é 8 e DE é 4. Então, a razão de semelhança é 2. Se aqui eu tenho AC igual a 12 e o lado homólogo DF é x, qual vai ser o valor de x aqui? Sabendo que AC é o dobro de x, certo? Então, se aqui AC mede 12, então DF mede 6 centímetros. Existe uma outra forma da gente fazer utilizando a relação de proporcionalidade entre triângulos semelhantes, utilizando os lados homólogos. Então, eu posso dizer o seguinte, que 8 está para 4, assim como 12 está para x. E aí, na relação de proporcionalidade, a gente diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, 8x é igual a 4 vezes 12. E 8x é igual a 48 dividido por 8. X, vou colocar aqui, x é igual a 6. Só que a gente já tinha essa informação utilizando o quê? O raciocínio lógico, utilizando o conceito de semelhança, tá? A gente já conhece esse conceito de semelhança, utilizando o conceito de semelhança, então, que os lados são proporcionais e existe uma relação de proporcionalidade e existe a razão de semelhança, tá certo? Então, aqui x igual a 6. A resposta correta aqui é a letra B. Vamos para a segunda questão. A segunda questão. Observe o triângulo abaixo e encontre o valor de x. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, eu tenho dois lados, dois ângulos, aqui informado no triângulo. Tenho aqui um ângulo que eu não sei o valor, certo? E ele não chamei de x. Mas observe o seguinte, ele me deu o ângulo externo a esse ângulo aqui. Então, se aqui eu digo que é A, aqui é B e aqui é o vértice C, eu tenho aqui no vértice C o seguinte, tenho essa situação, aqui eu tenho o lado AC, aqui eu tenho um triângulo, um ângulo, aliás, desculpa, de 110 graus, e aqui eu tenho o ângulo interno. Perceba o seguinte, que esse ângulo esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, esse ângulo todo mede 180 graus. Então, se o meu ângulo externo no vértice C, ele mede 110 graus, o meu ângulo interno, ele vai medir, quanto é que falta para 180? 70 graus, certo? Como eu quero calcular o valor de x, agora sim é possível, utilizando a seguinte informação, que a soma dos ângulos internos do meu triângulo, se eu somar os três ângulos, eu vou ter 180 graus. Então, aqui eu vou ter x mais 10 mais 70 é igual a 180, certo? X mais x, eu vou ter aqui 2x mais 80 é igual a 180. Então, gente, 2x mais 80
igual a 180. Então, aqui a gente vai ter 2x é igual a 180 menos 80. 2x é igual a 100. Que número multiplicado por 2 que vai ter como resultado 100, né? X igual a 50. Então, a gente tem aqui o resultado x igual a 50, solução para o valor de x, alternativa D. É importante a gente observar o seguinte, que aqui a gente achou o valor 70 graus, poderia ter aqui na alternativa também 70 graus, certo? Que bom que não tem, né? Para não confundir nossa cabeça. Então, é preciso ficar atento ao enunciado, que ele quer saber o valor de x, tá? E aos cálculos da questão, certo? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: Fabrício percebeu que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto medem os outros ângulos? A gente percebe o seguinte, que nessa figura aqui do triângulo, eu tenho o valor de 68 graus, tenho esse ângulo aqui, e tenho esse ângulo aqui desconhecido, que não aparece representado, mas eu sei que está aqui, que eu posso chamar de o ângulo X, certo? Posso dizer aqui que aqui é o valor X. Lembra dessa figura aqui que a gente mostrou no início da aula? Esse quadradinho aqui no cantinho, ele representa um ângulo, um triângulo retângulo, né? Ele já dá essa informação aqui no enunciado. Ele dá essa informação no enunciado, certo? Deixa eu marcar aqui. Ele dá essa informação aqui no enunciado, que é importante para a gente, que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, então esse ângulo aqui ele mede 90 graus. A gente já consegue observar aqui que eu vou ter um dos ângulos desconhecidos que ele pediu para eu achar, né? Quanto mede os outros ângulos. Um dos ângulos é 90 graus. Essa é a nossa primeira informação. Quando a gente vai aqui para a alternativa, gente, observe que tem alternativas aqui que não aparece o ângulo de 90 graus. Então, eu já posso eliminar, por exemplo, a alternativa B, não seria a minha resposta, e a alternativa C. Ficaria só entre a alternativa A e a alternativa B. Vamos observar o seguinte, que eu parto da informação que o ângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 68 graus, mais um ângulo de 90 graus, mais o ângulo X. Isso tudo é igual a 180 graus, certo? Somando aqui, eu vou ter 158 mais X é igual a 180. Como eu quero achar o valor de X, vou passar o 158 fazendo a operação inversa, né? Para o outro lado. Então, vai ser menos 158. O x é igual a 22 graus. A gente consegue achar a resposta aqui para o valor de x. Cuidado, porque a gente poderia pensar que ele é um triângulo retângulo, então esse valor desconhecido é 90 graus, certo? E ele está aqui, a informação está aqui. A alternativa correta é a letra A, certo? Para mais vídeos, aulas, fiquem aqui no canal Bora Aprender Matemática, pelo Instagram Bora Aprender Matemática no YouTube, pelo Instagram matematicamente, @matematicamente. Até a próxima aula, gente.